Deixa eu botar aqui para apresentar. Prontinho. Galera, vou começar, tá bom? Caso alguma coisa esteja acontecendo de errado, pode me comunicar. E se eu não falar logo com o tempo, vocês podem ativar o áudio aí de vocês e dizer, professor, opa, para aí, tá dando errado, tá? Então vamos lá. Galera, a gente vai começar hoje a estudar as leis de Newton, tá? É uma aula que em pouquíssimo tempo, não tem como eu abranger todos os conteúdos. O que é que eu optei para fazer? Eu optei para dividir os conteúdos em duas etapas. No caso, se precisar, a gente faria uma terceira. Mas a primeira etapa, a gente vai tratar das leis de Newton e também vamos abordar um pouco das aplicações das leis de Newton. Perfeito? A gente vai abordar um pouquinho das aplicações. Não vamos abordar todas, porque não vai dar para a gente pegar tudo em uma aula só. Tá? E aí, como vocês imaginam, tá? As leis de Newton, eu espero que vocês já tenham uma ideia disso. São três leis. Essas leis regem uma gama de conteúdo em relação à física. Ela só não vai abarcar as coisas em relação à física quântica. Quando se tratar de física quântica, física moderna, e aí nós vamos usar a relatividade geral de Einstein e, e outros princípios da física quântica. Mas a mecânica quântica, mas a mecânica newtoniana, ela abrange todo o resto do nosso conteúdo de física. E aí a gente vai começar a estudar as três leis, mas antes de eu começar a falar para vocês o que é cada uma das leis, eu gostaria que vocês entendessem o que é força. Galera, a força, ela é uma ação física que provoca a deformação ou altera o estado de repouso ou movimento de um corpo. Como assim, professor? É qualquer ação que você fizer que mudar o estado de movimento de um objeto, de um corpo. Imaginem, por exemplo, uma caixa ou então um caixote em um piso, beleza? Se você não fizer nada com esse caixote, ele vai permanecer lá parado. Se você não aplicar nele alguma ação, não, por exemplo, empurrar com a mão ou fizer outro movimento que modifique o estado dele, ele vai permanecer parado. E aí a força é simplesmente aquela ação que você faz que provoca uma alteração no movimento dele. Beleza? Aí é o seguinte, um detalhe que é importante, que eu acredito que muitos não podem lembrar disso, tá? Que é lá do primeiro ano, é justamente porque a força ela é uma grandeza vetorial. O que é que significa uma grandeza vetorial? Galera, uma grandeza vetorial significa que para nós expressarmos aquela grandeza, nós vamos precisar de três informações. Quais são as três informações? São justamente o módulo. Qual é o que é o módulo? É o valor da força, é a intensidade dela, a direção e o sentido, beleza? Eu vou mostrar aqui o seguinte, eu vou para o quadro aqui e vocês vão ter uma ideia do que eu estou querendo dizer, tá? Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Estão todos me vendo aí tranquilo? Deixa só um ok aí, tá? Quem estiver me vendo, quem não estiver me vendo, fala que não tá. Beleza. Então tá, ó. Presta atenção aqui. Eu vou pegar aqui no quadro agora e vou mostrar para vocês a ideia de que a força ela é uma grandeza vetorial. Como assim uma grandeza vetorial? O que é que significa isso? Significa, galera, que para a gente expressar ela, você vai precisar de três dados básicos. Quais são? O primeiro é o módulo, tá? O módulo da força. Outro, a intensidade. E outro, que é a direção. Tá bom? São três coisas. Valor, que é o módulo, intensidade e direção. Só uma coisa que eu gostaria que vocês fizessem para mim.
Aqui, na minha tela, que está aparecendo eu, tá? E o quadro, o nome está invertido. Mas confirma para mim que se para vocês o nome está ok, se está ou não invertido. Tá ok aí? Ah, beleza. É porque aqui apareceu invertido, eu pensei que aí também apareceria, e aí ia dar um problema danado. Mas é o seguinte, ó, eu vou até aumentar aqui um pouco, tá? E vocês vão se ligar o seguinte, por que que nós vamos precisar dessas três coisas, tá? Essas três coisas para caracterizar uma força. Olha aí. Porque é o seguinte, imagina aqui que eu tenho um caixote, tá? Uma caixa. Pode ser qualquer objeto, tá? Eu costumo desenhar um caixote porque na física tem essa tradiçãozinha, mas pode ser qualquer objeto. Se liga aí. Eu tenho aqui esse caixote e ele está aqui sobre um piso. Beleza? Aqui é o piso, o chão, qualquer coisa que você possa imaginar. Aí supõe o seguinte, eu vou aplicar uma força nesse caixote. Uma força, vamos dar um valor aqui de 10 newton, tá? Suponho que eu aplico uma força aqui de 10 newton. E aí é o seguinte, quando eu aplicar uma força de 10 newton, só falar o valor para vocês. É possível vocês me dizer para onde é que a força está indo? Se é para a direita, para a esquerda, se é para cima, para baixo? Porque eu posso estar aplicando essa força, galera, de várias maneiras. Eu posso estar empurrando esse caixote para lá, eu posso estar puxando ele para cá, ou até mesmo eu posso estar aplicando essa força levantando ele. Por isso que nós precisamos de três coisas para caracterizar a força, beleza? Precisamos do valor dela, a intensidade, né? Opa, bem aqui eu errei, cometi só um errinho, tá? Só pegar aqui uma coisa, não achei, mas eu faço. Aqui seria sentido, tá? Beleza? Módulo, sentido, direção. No caso da direção, ó, suponha o seguinte, suponha que eu faça uma força de 10 newton, tá? Desse jeito, empurrando o caixote para lá. Qual é o módulo? 10 newton. Qual é o sentido? O sentido seria da esquerda para a direita. Observe que eu empurro daqui, ó, da esquerdinha para a direita. E também, ó, se nós quisermos falar aqui em relação à direção, seria vertical, porque eu estou aplicando a força ó, numa direção. Aliás, vertical não, perdão, horizontal, porque eu estou aplicando a força ó, neste plano. Se eu puxasse a força para cima, aliás, se eu puxasse o nosso bloco para cima, nós teríamos uma força o quê? Vertical, tá? De valor 10 e com direção de baixo para cima. Beleza? Até aí deu para entender, galera? Compreendes aí? Ok, perfeito. Quem tiver dúvida, é só falar. Estou com dúvida, eu vou responder para vocês. E aí é o seguinte, uma coisa que é importante, tá? Eu vou colocar aqui de novo, é justamente justamente isso aqui, galerinha. Eu vou só botar aqui para apresentar aqui de onde eu estava. Galera, uma coisa que é importantíssima, vocês não podem se esquecer. Toda unidade, toda grandeza na física, tudo, qualquer coisa na física, para você expressar ela, você tem que falar a unidade dela. No caso aqui da força, pessoal, se eu colocar só 10, galera, se eu falar assim, eu faço uma força de 10, isso aí não vai representar nada. Eu tenho que dizer 10 e a unidade. No caso da força, a nossa unidade, olha aqui o nome, é o Newton, né? Obviamente, em homenagem ao nosso querido Isaac Newton, que foi o cabra que contribuiu para esse conhecimento que nós temos hoje, beleza? Vamos aqui o seguinte. Outra coisa que eu gostaria de falar com vocês é justamente sobre a força resultante. A força resultante, pessoal, ela é a soma vetorial de todas as forças que agem em um corpo, beleza? Representando matematicamente como que, se eu quiser saber a força resultante de um objeto, tá, que está agindo em um corpo, eu vou ter que somar todas as forças. Se tiver 10 forças agindo nele, eu vou ter que somar as forças 1, 2,
a 3, a 4, a 5, até a força 10. Perfeito? Agora eu tenho uma perguntinha a vocês. Eu vou interromper aqui, tá? Eu vou perguntar a vocês o seguinte. Quem de vocês sabe o que é que eu quero dizer quando eu falo força vetorial? Aliás, soma vetorial. Alguém aqui sabe? Ou não? Podem falar aí, não ou sim? Beleza. Então, vamos lá. Era justamente isso que eu queria ouvir de vocês, tá? Quando você tiver, no caso, uma soma vetorial, pessoal, não é que você vá somar exatamente todas as forças, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou... Me dei só um minutinho aqui, eu vou pegar aqui uma folha, vou apagar isso aqui tudo, tá? Vou apagar aqui tudo. E aí é o seguinte, imaginem esse bloco aqui, ó, tá? Vamos continuar com o nosso bloco, mas ele vale para qualquer corpo. Pode ser um carro, uma moto, uma bicicleta, uma mesa, uma cadeira, um armário, qualquer coisa, tá? E aí é o seguinte, aqui é o chão. Suponha que, eu vou dizer aqui, alguém puxa esse bloco para cá com essa força de 10 mil, por exemplo. Alguém puxou ele para lá com essa força de 10 mil. Outra pessoa puxou ele para cá. Outra pessoa puxou ele para cá com uma força de 5 mil. E aí é o seguinte, a gente está falando aqui de força resultante. Se eu quiser saber a força resultante que vai atuar neste bloco, eu vou ter que somar vetorialmente essa força. E como é que nós vamos somar, pessoal? Não é simplesmente eu pegar o 10 e o 5, não. E somar os 5. Porque se eu somar 10 mais 5 vai dar o quê? Vai dar 15. Mas não é somente pegar esses valores e somar. Quando eu falo soma vetorial, não significa, cuidado, ó, cabecinha aqui, abre ela aí e coloca. Não significa que eu vou ter que somar todas as forças, tá? Não significa que eu tenho que somá-las. Significa que eu tenho que fazer um pequeno detalhe. Por exemplo, vamos abordar o seguinte: para a direita vai ser sempre positivo, para a esquerda vai ser sempre negativo, tá? E aí, se a pergunta for dizer assim, qual é a, a força resultante neste bloco? Força resultante seria igual força 1 mais força 2. Porém, esse mais, ele tem que ser levado em conta o sentido das forças. Por exemplo, esse aqui tem um sentido para a direita, então ela dá 10 positivo. Tá? Esse tem um sentido para a esquerda, então ele é 5 negativo. Então, na hora que eu for somar, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que colocar o seguinte, força 1 é 10. Tá? E a força 2 vai ser essa daqui, vai ser menos 5. Eu tenho que colocar o menosinho aqui. E aí fica o seguinte, 10 mais com menos, menos. 10 menos 5, a força resultante aqui vai dar quanto? 5 newton positivos, tá? Então, ó, esclarecendo aqui. A soma vetorial não significa que você tem que somar exatamente todos os valores, mas sim que você tem que ponderar para ver o sentido das forças e descobrir qual lado vai ser o positivo e qual lado vai ser o negativo e colocar o sinal deles na hora que você for fazer a soma. Isso aí deu para ficar claro com vocês, pessoal? Pronto, ó, sempre que alguém não tiver entendido, pode falar, viu? Que a gente vai esclarecer aqui, tá? Eu vou continuar aqui, tá? E vou apresentar aqui o restante da nossa aula. Galera, agora é o seguinte, nós vamos, tá? Para a nossa primeira lei de Newton. Tá? A primeira lei de Newton ela é chamada de lei da inércia. Olha o que essa lei nos diz. Se nenhuma força resultante atuar sobre um corpo, tá? A força resultante for zero, a sua velocidade não se altera, ou seja, o corpo não sofrerá aceleração.
Beleza? Por exemplo, no caso que a gente tem um carro, tem um veículo se movendo, você está dentro dele, e aí de repente o carro freia rapidamente, ele freia de uma vez, ele breca. Quando ele breca, você não é lançado para frente? O porquê que você é lançado para frente? Que é o seguinte, galera, quando você estava em movimento, a sua tendência é continuar em movimento. O carro, ele brecou de uma vez, ele parou de uma vez. Então, a sua tendência é continuar o movimento que você estava. Por isso, você é lançado para frente, você é lançado rapidamente pelo para-brisa do carro. Um outro caso, por exemplo, vou fazer aqui para vocês, vou mostrar aqui para vocês o seguinte, temos aqui uma moeda, tá? Observa aí, ó. Eu tenho uma moeda aqui, deixa eu só pegar aqui um marca-texto. Eu tenho aqui um copo, nesse copo aqui, ó, tem uma moeda e tem um papelzinho segurando ela, correto? E aí, penso bem, quando eu puxar o papelzinho, rapidamente, observe, eu estou fazendo uma força no papelzinho, mas a moeda está ok, a moeda está lá intacta, eu não fiz nenhuma força nela. Então, a moeda ela vai tender a ficar no mesmo local que ela estava. Obviamente, ela vai descer, né, ela vai cair dentro do copo, justamente por causa da força da gravidade, que a gente vai ver daqui a pouco. Beleza? Eu vou fazer agora com vocês, pessoal, um pequeno experimento, tá bom? Aqui as coisas é o seguinte, a gente vai tentar fazer da melhor forma possível. Vocês estão me entendendo aí? Digam sim ou não. Pronto, perfeito, tá? Agora é o seguinte, as coisas são feitas ao vivo, e aí eu posso pedir até desculpa caso algum acidente aqui aconteça, alguma coisa haja. Mas eu vou fazer o seguinte, a gente vai fazer um experimento aqui ao vivo. Eu vou pegar aqui o material para vocês, tá? E vou explicar direitinho o que é que vai ser esse experimento nosso, tá bom? Eu vou afastar aqui as coisas, tá? Com muito cuidado. Vou deixar vocês vendo aqui só a mesa por enquanto, ok? Deixa eu só fechar aqui o chat. Beleza. Ó, vou ficar aqui porque agora a gente vai fazer um experimento com vocês bacana, tá? Justamente sobre a lei da inércia. Eu vou usar para isso dois copos de vidro. O legal é que sejam copos pesados, tá bom? E aí é o seguinte, além desses dois copos, a gente vai usar dois ovos, tá? Essa é a parte arriscada. Pode ser que o ovo caia no chão, daí pode ser que dê alguma coisa de errado aqui, mas vamos tentar e ver se dá tudo certo, tá bom? Além dos dois copos, aliás, dos dois ovos, a gente vai usar outra coisa. Vai usar uma plaquinha, tá? Uma plaquinha de... No caso aqui eu improvisei, eu peguei aqui uma coisa sólida, uma tampa de um balde, e vai colocar essa plaquinha em cima dos copos. Ó, eu vou deixar aqui os ovos separados, tá bom? Vou botar aqui alguma coisa para segurar eles, para eles não caírem. Observa, dentro do copo não tem nada, viu? Por favor, o copo aqui ó, não tá furado, tá tudo beleza. E aí é o seguinte, nós vamos botar esta... Estão vendo aí, né? Correto? E eu vou equilibrar aqui, né? Bem no meio do copo, esse caninho, um pedacinho de cano, tá? No meio desse outro também. Deixa eu ver aqui a melhor maneira. Deixa eu ver se está bem no meio mesmo. Tá dando para ver aí direitinho? E o ovo, ele vai ficar aqui em cima, galera. Só está me tremendo um pouco. Esse outro ovo também, ele vai ficar aqui em cima. Tá bom? Tá tudo bem aí? Estão vendo aí a parada? O que é que acontece, galera? Para vocês aí, eu vou usar agora aqui o seguinte. A ideia era eu usar a mão.
mas para correr um risco menor, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar uma vassoura, um cabo de vassoura, tá? E aí eu vou fazer isso, eu vou dar um tapa, e aí depois eu explico o que aconteceu, por que aconteceu isso com você, tá? Eu vou dar um tapa aqui nessa plaquinha aqui de plástico, tá? Lá vai ser com força e rápido. Observaram que os copos continuaram no mesmo local? Eles estavam lá em cima, e lá em cima ficaram. Isso aqui voou, né? Obviamente, os dois canudinhos também, mas os copos, mas os ovos, tá? Eles permaneceram no local. Qual é a ideia disso? O que é que acontece? Vou colocar aqui agora só um para vocês verem, tá? Eu vou voltar, aliás, tenho que tirar aqui o ovo. Ah, e outra coisa, tá? Eu fui esperto. Eu não usei o ovo cru. Eu cozinhei o ovo, porque senão poderia quebrar o ovo e alguma coisa dar errado. Mas é o seguinte, ó. Imagina a situação em que a gente tem aqui o ovo equilibrado aqui em cima. Quando o ovo está aqui em cima, galera, ele está em repouso, ok? Se nenhuma força agir sobre ele, ele vai permanecer em repouso. Quando eu dei o tapa aqui, nesta região, esse tapa, ele exerceu uma força aonde? Exerceu uma força nesse bichinho de plástico e, querendo ou não, ele interferiu aqui no canudo e puxou os dois, o canudo e o bichinho de plástico para cá, tá? Quando exerceu a força. Mas o ovo não foi feito nenhuma força nele, em específico. Porém, por que ele não fica flutuando? Obviamente, ele não vai ficar aqui nesse local, porque vai haver uma força da gravidade puxando ele para baixo, uma força que vai fazer com que ele caia no copo. Mas você observa que ele não vai se mover nem para a direita, nem para a esquerda, nem para o lado, nem para o outro. Perfeito aí? Deu para entender essa parte aí da lei da inércia? Ótimo. Então, eu vou só tirar aqui de novo. Eu vou exemplificar de outra maneira. É o seguinte, ó. Complementando. Eu tenho aqui esse livro, tá bom? Um livrão muito bom. E aí eu pergunto a vocês. Esse livro está aqui, ele está em repouso? Sim, né? Perfeito. Mas observe, ele só vai começar a se mover se alguma força atuar nele. Se eu fizer uma força nele, ele se move. Ok? Porém, se eu não fizer nenhuma força, ele vai permanecer parado, vai permanecer aqui em repouso. A ideia é justamente essa, porque ele permanece em repouso, se nenhuma força agir sobre ele, mas também, pessoal, tem outro lado da coisa. Imagina o seguinte, um veículo que está se movendo, agora eu vou até voltar aqui, tá? Eu vou voltar aqui. Imagina o veículo se movendo, e aí, de repente este veículo para de agir força sobre ele. Tá? Ele está se movendo, ele está com certa velocidade, e aí supõe que não tenha mais nenhuma força agindo sobre ele. Vocês podem me dizer o seguinte, ele vai parar ou ele vai continuar se movendo? Digam aí no chat. Pronto, só responder aqui a uma pergunta aqui do nosso amigo Maianderson, tá? Maianderson, é o seguinte, eu vou só responder a sua pergunta. Beleza, a Terra se movendo pode alterar o estado de movimento do livro, perfeito. Porém, a gente tem que olhar o ponto de referência. Se eu estiver olhando, por exemplo, em relação a mim, tá? Em relação a eu, esse livro, ele se move em relação a mim? Não, mas se nós tivermos a Terra em movimento e for em relação a algum corpo que está lá no espaço, aí sim o livro vai estar se movendo, perfeito? Você está correto, viu? Estou só complementando aqui
a sua fala. E aí eu vou repetir aqui a pergunta. No caso de um veículo que está se movendo, ele já está se movendo, o veículo, perfeito? E aí, todas as forças sobre ele param. Quando todas as forças pararem, o que acontece com ele, pessoal? Ele continua se movendo ou ele vai parar? Pronto, galera. É o seguinte, ó. Muita gente respondeu que, que ele vai parar, ok? Na verdade, ele não vai parar. Ah, professor, na vida real o carro para. Quando eu estou andando no carro, eu deixo de acelerar ele, eu deixo de intervir na força de aceleração e ele para. Mas, galera, ele para porque vai haver outras forças. Qual a força? A força de atrito em relação ao solo e o pneu. A força do ar que vai interferir, ok? Mas, ó, se nós supormos, se nós imaginarmos uma situação, galera, em que as forças, todas elas se anulassem, tá? Todas elas vão se anular. Esse carro ele não vai parar, beleza? Como assim ele não vai parar? É porque é o seguinte, ó, vejam aqui, eu vou colocar aqui de novo o nosso slide. Olha o que diz aqui, ó, tá? Bem aqui, deixa eu pegar aqui um marca-texto. Bem aqui, ó. Se as forças resultantes do corpo, ó, tá vendo aqui, ó? Eita, isso aqui foi tudo. Bem aqui, ó. Se a força resultante for zero, ou seja, se todas as forças se cancelarem, a sua velocidade o quê? Não se altera, beleza? Essa aí é justamente a nossa lei de Newton. Se o objeto está parado, ele não vai se mover, a não ser que uma força age sobre ele. Se um objeto está em movimento, ele não vai parar ele não vai parar de se mover, a não ser que uma força haja sobre ele. Porém, é necessário ter um cuidado. O objeto vai se mover? Vai, mas ele vai se mover sempre com a mesma velocidade, beleza? Se nenhuma força agir sobre ele, ele vai se mover com a mesma velocidade. Beleza? Vamos agora para a nossa segunda lei, tá? Que é a segunda lei de Newton, galera. Ela é conhecida como princípio, tá? Princípio fundamental da dinâmica. Essa lei, pessoal, ela diz o seguinte: a resultante das forças que atua em um objeto, ou então em um corpo, ela é igual ao produto da massa desse objeto pela aceleração desse corpo, beleza? Ou seja, a gente vai ter essa formulazinha, tá? Matematicamente, a gente vai escrever a segunda lei de Newton desse jeito. A força resultante em um objeto vai ser igual à massa dele, tá bom? Multiplicado pela aceleração. Agora eu gostaria de chamar a atenção a vocês para um detalhe. Galera, eu estou até suando aqui porque está muito quente, mas vamos lá. No Enem, ele não cobra exatamente a ideia como é que se diz? De fazer os cálculos muitas vezes. Tá? É muito raro, tá? Você ver uma questão do Enem que pede para você usar essa fórmula e calcular a força resultante usando ela. Tá? Mas o que, é que acontece? Ela quer que você entenda a lógica da lei. Ela quer que você entenda que o que é que está dizendo essa segunda lei de Newton. E para isso eu vou mostrar para vocês uma questão agora, tá bom? Que está aí no TDzinho de vocês, tá bom? Aqui no meu caso está como questão 1, mas no caso de vocês aí eu não me recordo qual é a questão que está nesse TD que eu passei, tá bom? Vamos aqui, ó. A questão aqui diz o seguinte, ela é do Enem 2017, tá? Uma questão recente. Diz assim: uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e o abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Pensando na segurança do seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em 5 modelos diferentes de cinto. Os testes simularam uma colisão de 0,30 segundos de duração
e o boneco que apresentava os ocupantes, e os bonecos representavam os ocupantes, foram equipados com acelerômetros. Esse equipamento registra o modo da aceleração, da desaceleração do corpo em função do tempo. Os parâmetros, como massa dos bonecos, dimensões dos cintos e velocidade imediatamente antes e após o impacto, foram os mesmos para todos os testes. O resultado final obtido está no gráfico da aceleração. Galera, aqui temos um gráfico, tá? Observa, a questão pede, bem aqui, ó, qual o modelo de cinto oferece maior risco de lesão interna ao motorista. Você vai entender que nessa questão ele não quer que você saia calculando lá qual é a força resultante, beleza? Mas ele quer que você entenda o seguinte, porque quanto maior a aceleração ou a desaceleração, maior força resultante, ok? Porque a massa dos objetos são as mesmas. E aí, quanto maior a aceleração e ou então maior a desaceleração, a força resultante vai ser maior ou menor. E aí, no caso, ele quer saber qual é o cinto que vai, digamos assim, ser melhor para o caso, o mais recomendável, tá? Que oferece menor risco, né? Ele quer saber o que oferece menor risco. E olha o que é que você vai fazer, galera. Você vai ver aqui, porque tem 5 cintos, tá? Tem o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Você vai olhar deles, tá? E pensar aí, qual deles teria uma aceleração e uma desaceleração mais suave, entendeu? De forma que não sobe de uma vez, desce de uma vez. Porque se ele subir de uma vez, significa que ele está acelerando de uma vez e desacelerando de uma vez. A ideia é procurar algum aí que tenha uma aceleração e desaceleração mais suave, ou seja, mais baixa. Qual deles vocês marcariam aí? Tá? Me digam aí, rapidinho. Pronto. Lembre que vocês têm que procurar, galera, aquele que tem... Eu vou até botar aqui de novo, tá? Galera, lembre-se que vocês têm que procurar aquele que vai ter uma aceleração e uma desaceleração mais suave, uma coisa mais rala, uma coisa mais suave, tá bom? Nesse caso, se você observar, muita gente disse aí o item 5. O item 5, galerinha, se você observar aí, o cinto 5 é esse aqui, ó. Olha aí, ó. Ele vai lá em cima e desce de uma vez. Então, o item 5 não é. O 4 também não é. O 4 ele até poderia ser, mas tem outro que é melhor que ele ainda. O 4, observe que ele vai lá em cima e desce. Não é tão de uma vez. Mas se você observar aqui o item 2, tá? O cinto 2, olha aqui a curva dele, ó. O cinto 2, a curva dele é essa. Observe que ele tem uma curva mais suave, tá? Ele sobe, mas ele sobe devagar, ele não sobe de uma vez e também desce moderadamente. Então, a resposta correta dessa questão seria o item B, tá? O item 2. Quem respondeu o item 2 acertou, beleza? Então, vamos lá continuar aqui a nossa terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton diz o seguinte, é a ação e reação. Quando dois corpos interagem, cada um, ó, cuidado, pessoal, cada um exerce uma força no outro, e essa força tem sempre a mesma intensidade, porém em sentidos opostos. Galera, imagine uma pessoa que está empurrando um muro, tá? Uma pessoa que está exercendo uma força em um muro. Essa pessoa vai exercer uma força F no muro. Essa aqui, tá vendo? É a força que a pessoa exerce no muro. Pode ser até um caixote também, uma caixa, um armário, qualquer coisa. Quando você empurra um armário, esse armário também empurra você com a mesma força, tá? Que você fez. Eu vou parar aqui de compartilhar com vocês, deixa eu ver aqui. Vou ver aqui se tem uma mensagem aqui rapidinho. Pronto, ó.
É o seguinte, eu vou parar aqui de compartilhar com vocês, vou dizer aqui a parada. Galera, uma pergunta que muita gente faz é o seguinte: imagina que quando eu empurro esse livro, tá? Suponho que o livro está aqui no chão e eu começo a empurrar ele. Eu exerço uma força no livro e o livro também exerce uma força na minha mão. Aí muita gente pergunta por que, no caso, o livro se move e a mão não. Por que o livro vai para um lado e a mão continua só empurrando ele? É justamente pelo fato de que essas forças, a força de ação e reação, elas agem em corpos diferentes. Se elas estão agindo em corpos diferentes, o nosso resultado vai ser diferente, beleza? Ok? O resultado vai ser diferente, tá? Eu acho que a Anne está apresentando aí para alguém. Anne, você está apresentando alguma coisa errada aí para alguém aí. Mas deu certo já, tá? Então é o seguinte, se liga aí. Vamos continuar aqui agora. Nossa terceira lei de Newton é da ação e reação. A gente vai agora, galera, falar de uma força muito importante. Uma força que está sempre presente em nossos dias a dias. É a nossa força peso. Gente, a força peso, olha o que é que ela significa, o que ela é. O peso de um corpo é a força necessária para impedir que um corpo caia livremente em relação ao solo. De uma forma mais legal, pessoal, o peso é a força que a Terra, no caso, a força da gravidade que a Terra exerce sobre alguns corpos. Na verdade, sobre todos os corpos que estão na Terra, ao redor da Terra, perfeito? Por exemplo, nós sabemos que se eu soltar esse pincel, ele vai cair, obviamente. Mas por que ele cai? Por que ele se move? Porque vai ter uma força que puxa ele para baixo. Essa força é chamada força peso. E aí, a gente pode escrever ela matematicamente da seguinte forma. Vou marcar aqui. Matematicamente, o peso, a gente vai chamar pela letra P, tá? E ele representa a multiplicação da massa pela aceleração da gravidade, tá? Eu quero que vocês entendam que esse G, ele corresponde à aceleração da gravidade, e além disso, na Terra, ele tem um valor aproximadamente de 9,8. Porém, em outros planetas, em outros corpos, como por exemplo a Lua, Marte, Júpiter, qualquer um outro planeta, cada um deles vai ter a sua aceleração da gravidade. Ok? Outra coisa importante, vocês têm que saber que a massa, para a gente calcular aqui o peso de um objeto, tá? Se você quiser calcular o peso de um objeto, você tem que expressar a massa em quilogramas, ok? Você não pode colocar massa em gramas ou em toneladas, por exemplo. Tem que ser em quilogramas. E o G tem que ser em metros por segundo ao quadrado. Essas são as unidades fundamentais, beleza? Mas lembrando que eu acabei de falar nesse instante, o Enem, ele não cobra exatamente que você entenda como calcular, claro que é preciso você aprender a calcular, né? A força-peso, se você quiser calcular, você tem que entender como calcular. Multiplica a massa pela aceleração da gravidade. Porém, a gente vai fazer o quê? Observar que no Enem, ele exige um pouco menos de cálculo. Às vezes, ele quer que você entenda o que acontece na situação. Olha essa questão aqui, galera. Essa questão fala o seguinte: para medir o tempo de reação de uma pessoa, pode-se realizar a seguinte experiência. Mantenha uma régua, ou seja, ele pega uma régua com 30 centímetros, suspensa verticalmente, segurando-a pela extremidade superior, de modo que o zero da régua esteja situado na extremidade inferior. A pessoa deve colocar os dedos em uma de suas mãos e tal, e tal. E aí é o seguinte, eu vou até mostrar aqui para vocês. Eu tenho aqui uma régua. Deixa eu só pegar aqui. Peguei. Eu não vou nem ler a questão toda, mas olha aqui para mim, tá? Vamos só prestar atenção aqui um pouquinho, tá? Eu vou chamar aqui a atenção. Veja aqui, ó. Eu nem vou ler um todo. A experiência fala justamente nisso. A pessoa segura a régua assim, uma pessoa, e a outra coloca a sua mão como formato de pinça, né? Para pegar assim, tá? E a pessoa solta. A pessoa que está segurando a régua solta e a outra
vai tentar segurar o mais rápido possível e vai ver qual é o tempo de reação e qual é a distância que ela percorre. Até aí vocês entenderam qual é o contexto da questão? Que vocês entenderam aí o contexto? Sim, né? Qualquer coisa vocês vão me dizendo aí a dúvida, tá? Vamos voltar aqui para o que a questão está pedindo. Opa, a Leonária. Leonária, é o seguinte, ó. Vamos lá, para vocês entenderem. A questão, Vitória também, é o seguinte, beleza. Quem não entendeu, se liga. A questão falou de um experimento, tá? Esse experimento, o que é esse experimento? Uma pessoa segura uma régua, ok? E outra pessoa, tá? Não é a mesma, outra pessoa coloca os dedos em formato de pinça, ou seja, coloca assim, para tentar segurar a régua. A pessoa que está segurando a régua solta. E a pessoa que fez o formato de pinça com o dedo, tá? Vai tentar segurar. E aí ela vai ver na régua, tá? Ela vai ver qual é a distância que a régua andou e vai marcar o tempo de reação, o tempo que demorou para a pessoa reagir e segurar. Ok aí? E aí, ó, nossa questão diz o seguinte, nossa questão, ela nos diz uma tabelinha, tá? Vou até pular aqui, não vou falar tudo isso não. Ela fala uma tabelinha, ela nos mostra uma tabelinha. Nessa tabelinha, eu tenho o tempo de reação de cada pessoa, tá bem aqui o tempo, ó. Cada pessoa, foi 3 pessoas diferentes, o tempo de cada uma, e tem a distância de cada uma, tá? A distância que marcou na régua. Mas olha a pergunta. A distância percorrida na régua aumenta mais rapidamente que o tempo de reação. Por quê? Aí você vai ter que entender o seguinte. Quando nós estávamos segurando a nossa régua, e depois que soltamos, qual é a única força que há sobre ela? Não só é a força da gravidade, galera. Ó, tá segurando aqui, tá? Você soltou, só vai agir sobre ela a força da gravidade. Ah, tem a resistência do ar também? Tem, mas se você observar, a régua não está deitada, né? Ela vai estar em pé. Então, a resistência do ar ela é quase nula, quase desprezível. A gente pode até desconsiderar ela. Aí as opções dizem assim, a energia mecânica da régua aumenta, o que a faz cair rapidamente? Galera, não, a energia mecânica não aumenta, tá? Inclusive, isso aqui é conteúdo para a próxima aula. A resistência do ar aumenta? Não, não houve nenhuma coisa que interferisse em relação ao ar, né? O ar não aumentou, não houve um vento, um redemoinho, não houve nada. A C, a aceleração da queda da régua varia, o que provoca um movimento acelerado. Gente, ó, esta questão fala da aceleração. A única aceleração que tem é a aceleração da gravidade. E no caso, galera, a aceleração da gravidade é aquela que eu falei anteriormente, que vale aproximadamente 9,8. Na Terra, a aceleração da gravidade é sempre isso, 9,8 aproximadamente, a gente arredonda até para 10, em muitos casos, tá? Então, a aceleração não muda, a não ser que a pessoa mude de planeta, perfeito? Então, a aceleração não muda. Olha o item D. A força-peso da régua tem valor constante? Opa! Força-peso. A gente acabou de ver. Para calcular a força-peso, a gente faz o quê? Multiplica a massa vezes a aceleração. Galera, a massa da régua não vai aumentar. A aceleração também não vai aumentar, que a gente acabou de falar sobre isso. Porém, né, o que é que isso significa? O peso é multiplicando a massa vezes a aceleração. Se a massa não muda, nem a aceleração não muda, então o peso também não muda. Então, realmente, ele tem valor constante, tá? O que gera um movimento acelerado, ou seja, acelerado por causa da aceleração da gravidade. Nesse caso, a resposta correta desta questão é o item D. Beleza? Eu vou perguntar aqui agora, vocês compreenderam por que é o item D? Ok. Qualquer dúvida, pode falar. Professor, não entendi alguma coisa? Pode dizer, tá? E se vocês quiserem falar alguma coisa, também podem, tá? Eu agradeço a colaboração de cada um. Ótimo. Então, vamos lá. Vou apresentar aqui as outras coisas, tá? A gente vai estar pertinho de terminar aqui.
Galera, bem rapidinho aqui, agora a gente vai ver sobre a força normal. Força normal, galera, é uma força em decorrência da força de ação e reação. Olha o que ela nos diz aqui, o que eu estou querendo passar para vocês. A força normal pode ser considerada como uma força que uma superfície exerce sobre um objeto, tá? A ideia é o seguinte, se você colocar, por exemplo, um balde, tá? Bem aqui, tá vendo? Um balde em cima da mesa. A gente vai ter que, esse balde, ele vai ser puxado para o centro da Terra, né? Ele vai ser puxado para baixo, justamente pela força-peso. Mas o que é que faz com que esse balde não desça? Já que ele é puxado com a força-peso, tem que haver outra força que balancie, outra força que anule a força-peso. Caso contrário, o objeto tem que descer. Se não tiver nenhuma força anulando o peso do balde, ele vai descer, tá? Essa força que anula o peso do balde é justamente a força normal. É a força que a superfície da mesa exerce sobre o balde, ok? No caso, por exemplo, se eu colocar bem aqui na mesa um livro, colocar um livro, o livro ele é puxado para baixo com a força da gravidade, mas a mesa não deixa ele cair. A mesa exerce uma força para cima, uma força que é perpendicular, né, à superfície, tá bom? Até coloquei aqui do lado. Ela é perpendicular à superfície e mais, ela se balanceia com a força-peso, vai ter o mesmo valor da força-peso. Então, o balde vai permanecer parado. Eu vou agora passar para outra força que é bastante importante. Essa aqui eu vou pedir a atenção de vocês especial, tá? Aí a gente vai praticamente encerrar a aula com essa força. É justamente a força de atrito. Galera, existe o conceito da força de atrito, que diz o seguinte: ela é uma força de contato e depende o quê? Da superfície de contato. Meu povo, é o seguinte, querendo ou não, tá? Eu vou até desenhar aqui para vocês, é o jeito, vai ser bem rapidinho, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Galera, eu vou sair aqui do lado, pegar aqui o meu apagador, que é uma folha. Ó, muita gente pensa o seguinte: só porque a superfície é lisa, acha que não tem atrito, mas na verdade tem, tá? Por exemplo, esse quadro aqui, ele é relativamente liso, porém, ele tem atrito de uma certa forma e outra. Se eu passar a mão aqui, entendeu? Eu vou sentir um pouquinho do atrito. Teoricamente, imagina assim, eu tenho dois objetos, tá? Eu tenho dois objetos aqui, tá? Essa parte de baixo é um objeto, essa parte de cima seria outro objeto. Os dois objetos estão encostando um no outro, perfeito? Se vocês der um zoom, pegar, digamos assim, vamos supor que você pega um microscópio bem potente, um microscópio deixa você para ver os mínimos detalhes que vai haver no contato entre os dois corpos, tá bom? E quando você pegar e observar esses mínimos detalhes, você vai ver que a superfície entre eles não é exatamente lisa, não é perfeitamente lisa. Ela vai ter umas enrugações, certo? Por mais liso que pareça o objeto, por mais perfeitamente liso, ele não é completamente liso, tá bom? Perfeito? Então, ó, voltando aqui, de forma mais rápida para a gente concluir, a gente vai ter o seguinte. Deixa eu pegar aqui, pronto. A força de atrito, ela é uma força de contato que depende da superfície e ela tem a seguinte característica. Primeiro, se opõe ao movimento, tá? Segundo, depende da natureza e da rugorosidade da superfície. Ou seja, pessoal, se uma superfície, por exemplo, imagina aí um espelho, ele é liso, mas não é perfeitamente, então ele tem uma certa rugorosidade, tá? Porém, se eu comparar um espelho com um piso, um chão de uma casa, tá? Não é um chão com cerâmica, não, um chão mesmo só ao cimento. Você vai ver que o chão ele tem uma rugorosidade muito maior do que o do espelho. Então, vai haver uma força de atrito maior. E a outra é proporcional à força normal de cada corpo.
A última diz assim: transforma a energia cinética do corpo em outro tipo de energia que libera o meio. Para vocês entenderem isso, galerinha, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou interromper aqui, descartar aqui, e olha aqui, ó. Tem alguém querendo entrar, não consegui permitir. Não deu certo. Mas, ó, é o seguinte. Eu vou usar com vocês esse livro aqui, tá? A ideia vai ser o seguinte, vai ser usarmos esse livro para a gente ficar a força de atrito. Galera, embora a gente queira ou não, parece ser liso, mas realmente tem uma força de atrito entre esse livro e a superfície aqui da mesa minha aqui, tá? O que é que acontece? Quando eu empurrar aqui, ó, observa, quando eu empurrar, eu estou empurrando, tá? Não está dando para observar aí, mas eu estou colocando uma pequena força aqui, bem um pouquinho, mas estou. Ele não se move. Por que que ele não se move? Qual o motivo desse livro não se mover? É a força de atrito, que atrapalha, tá? Quando eu fizer uma força maior do que a força de atrito, aí sim ele começa a se mexer, tá bom? Porém, a força de atrito, ela depende da superfície do livro e da superfície da mesa. E outra, olha o que é que você vai notar aí. Presta atenção. Eu estou empurrando o livro para esse lado, tá? Eu estou exercendo uma força empurrando o livro para esse lado. No meu caso aqui, eu estou empurrando ele para a minha esquerda. E a força de atrito, vocês acham que ela vai atuar para qual lado? Para a esquerda ou para a direita? Digam aí. Direita ou esquerda? Pronto, ó, algumas me responderam, tá? Estão respondendo aí. Por quê? Eu vou explicar novamente, tá? A ideia é o seguinte, ó. Eu estou fazendo aqui uma força nesse livro, ok? A força que eu faço é para direita, ou melhor, perdão, para esquerda. Porém, esse livro está em contato com a mesa e vai haver uma força de atrito entre os dois. Essa força de atrito, vou avisando logo, indica, ela dificulta eu realizar o movimento, ela atrapalha, beleza? E aí é o seguinte, quando eu empurro o livro para lá, para a direita, para a esquerda minha, eu empurro o livro para cá, para a esquerda, a força de atrito entre o livro e a mesa está sendo para qual lado? Para a minha esquerda também ou para a minha direita? Isso, pessoal, justamente isso, para a direita. Por quê? Porque o atrito ele vai se opor ao movimento do corpo. Ó, o corpo quer se mover para lá, mas o atrito quer impedir. Então, o atrito, a força de atrito vai ser para cá, perfeito? E mais, a força de atrito, gente, ela é sempre perpendicular à superfície. Olha, oh, perdão, ela é paralela à superfície, tá? Como assim, professor, paralela? Significa o seguinte, que a força de atrito ela vai ser, ó, a superfície não é assim, ó? Então a força de atrito vai ser também assim. Não tem lógica nenhuma imaginar que a força de atrito seja para cima, né? Não, não tem, no caso aqui no nosso livro, uma força de atrito empurrando o livro para cima. Tem uma força de atrito, mas empurrando ele com a mesma orientação da mesa, tá? Ela é paralela à mesa, ok? Deu para entender isso aí, né? Não deu? Pronto. Agora eu vou fazer uma perguntinha a vocês. Galera, eu quero ver quem vai acertar essa, tá? A gente vai encerrar a força de atrito já já, e tem duas questões sobre ela, mas eu quero ver quem vai acertar essa aqui primeiro. Eu pergunto a vocês. Me digam aí, tem força de atrito agora aqui?
Tem uma pessoa que me respondeu sim, a Fernanda. Tem força de atrito, galera? Pensar direitinho nesse caso aqui, tem força de atrito? Alguém respondeu não, não, sim, não, não. Muito bem, eu vi aí que está meio dividido. Tem gente dizendo que tem força de atrito e tem gente dizendo que não tem. Galera, realmente, nesse caso aqui, não tem força de atrito, tá? Ora, você acabou de dizer, professor, que tinha força de atrito, que tinha. Galera, a força de atrito só vai surgir a partir da hora que eu começo a exercer uma força aqui, ó. Ó, eu vou até colocar mais livros aqui para ficar mais exemplificativos, tá? Eu coloquei mais 2 livros aqui. Se nenhuma força está agindo aqui sobre ele, a única força que tem é a força da gravidade que puxa ele para baixo e a força da normal que puxa, que coloca ele para cima, para ficar balanceado os dois, tá? Pronto, a Kailane está pegando como assim, eu vou até dizer aqui agora, tá? Bom, Kailane Leonardo. Se liga aí, ó. Imagina o seguinte, ó, o corpo aqui está parado, tá ok, está imóvel. Não tem nenhuma força de atrito atuando sobre ele. Ah, professor, você acabou de dizer que tem. Mas é o seguinte, existe o atrito entre as duas superfícies, mas a força de atrito não está atuando ainda. Ela não está sendo exercida aqui ainda. Só tem a força peso para baixo e a força normal para cima. Porém, observe o seguinte, eu estou tentando empurrar o livro, tá? Eu coloquei mais peso, fica mais difícil um pouco. Eu estou tentando empurrar. Vocês não estão notando isso, obviamente, porque por vídeo fica um pouco difícil, mas eu estou tentando empurrar. Estou colocando aqui uma força bem pequenininha, mas estou tentando empurrar. Ora, se eu coloco uma força para a esquerda, era para esse livro se mover. Mas por que ele não se move? Porque tem uma força de atrito, tá lá. Agora tem a força de atrito. Por quê? Porque eu estou exercendo uma força aqui. A partir da hora que eu soltei, não estou mais exercendo força, a força de atrito também parou. Outra coisa, outra lógica que você pode entender. Se existisse força de atrito aqui nessa situação aqui parado, o correto era para ele se mexer para lá. Não era não? Então, ó, não tem força de atrito. Agora eu pergunto a vocês uma coisa. No slide eu coloquei também que a força de atrito depende da força normal, tá? Como assim, professor? É o seguinte, ó. Se eu tiver só esses 2 livros aqui, vai ter uma força de atrito, tá? Porém, se eu colocar outro livro aqui, a força de atrito vai ser maior. Se eu tirar o livro, a força de atrito diminui. Tanto é porque fica mais fácil empurrar nessa situação do que nessa. Se eu botar aqui, ó, 3 livros e eu for querer empurrar, é mais difícil eu conseguir empurrar do que se eu colocar 2 livros, tá bom? Então, vamos lá, vamos voltar aqui para nós encerrarmos a nossa aula. Vou pegar aqui minha cadeira e eu vou apresentar aqui novamente para vocês. De maneira bem rápida, eu quero que vocês entendam isso aqui, ó. A força de atrito, galera, vai ser classificada de 2 maneiras. A primeira maneira, deixa eu marcar aqui, tá? A primeira maneira é chamada força de atrito estático. Lembra naquele caso em que eu tentava empurrar o livro, mas ele não se movia? Por quê? Porque existia uma força uma força ali chamada força de atrito estático. E tem um outro caso, que a gente chama ele de força de atrito cinético. A força de atrito cinético é quando a gente começa a mover o livro, tá? No caso, quando eu estava empurrando o livro, e ele começava a se mexer, quando eu empurrava, a partir da hora que ele começa a se mexer, a força de atrito ainda existe, mas é chamada força de atrito cinético. Quando ele estava parado, eu chamava ele de força de atrito estático, tá? O próprio nome já diz, tá? Estático, parado. E existe uma fórmula para a gente calcular a força de atrito. A fórmula que a gente vai usar é essa aqui, ó. Força de atrito estático é igual o coeficiente de atrito estático vezes a força normal. A força de atrito cinético, né, é igual ao coeficiente de atrito cinético
vezes a força normal. Mas, ó, por enquanto, nesta aula, eu não quero que vocês se atentem em contas, não, tá? Não quero que vocês se apeguem a essas contas, não. Eu apresentando aqui para vocês a fórmula e a diferença entre os dois. O atrito estático e o atrito cinético. Mas a gente vai ver aqui, ó, duas questões que eu quero que vocês entendam. É justamente essa aqui, ó. Para vocês terem ideia como é que o Enem cobra. Galera, olha essa questão aqui, que é de 2019. Porém, não foi da aplicação normal. Ela foi de uma outra aplicação, tá? Que eles fazem em relação a alguns públicos, tá? Tem alguns públicos que eles fazem as provas de caráter especial, como, por exemplo, quem é privado de liberdade, por exemplo, eles têm direito a fazer prova, tá? Mas eles fazem de outra maneira, né? Eles fazem, até, acho que é até online, se não estiver enganado. Mas a questão de 2019 diz o seguinte, ó. O curling é um dos esportes de inverno mais antigos e tradicionais dos jogos. Aliás, dois times com 4 pessoas têm de deslizar pedras de granito sobre uma área marcada de gelo e tenta colocá-la o mais próximo possível do centro. A pista de curling é feita para ser o mais nivelada possível para não interferir no decorrer do jogo. Após o lançamento, membros da equipe, ó, importante aqui, ó. Após o lançamento, membros da equipe varrem com vassouras especiais o gelo imediatamente à frente da pedra, porém sem tocá-la. Isso é fundamental para o decorrer da partida, pois influi diretamente na distância percorrida e na direção do movimento da pedra. Galera, ó, o importante da questão é daqui até aqui, ó, começando em após até essa parte da pedra. E ela pergunta o seguinte, ó, em um lançamento retilíneo, sem a interferência dos varredores, verifica-se que o módulo da desaceleração da pedra é superior se comparado à desaceleração da mesma pedra lançada com a ação dos varredores. A menor desaceleração da pedra do granito ocorre porque a ação dos varredores, tá? Olha aqui a pergunta. A ação dos varredores diminui o módulo do quê? Galera, quando o cara tá lá varrendo aquela parte da frente da pedra, tá? Porque o cara joga a pedra, quando ele joga a pedra, os outros vão lá limpar aqui ao redor da pedra, tá? Na frente, vão limpar, 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 limpar. Para que ele limpa? Ele vai querer o que com essa limpeza? Opção A, ele vai diminuir alguma coisa, né? Aí a opção A diz que ele vai diminuir o quê? O módulo de quem? Da força motriz sobre a pedra. Opção B, força de atrito cinético sobre a pedra. Opção C, força-peso paralela ao movimento da pedra. Força de arrasto do ar que atua sobre a pedra. Só essas 4 questões, vou nem ler a outra. O que é que vocês acham? Me digam aí, qual dessas vocês marcariam? Vamos lá, mais gente aí, qual delas marcaria? Isso, perfeito. Galera, justamente a letra B, tá? Está corretíssimo, vocês acertaram. Justamente o cara tá lá limpando a frente, né? Ele tá, como se diz, deixando a superfície mais polida, a superfície mais lisa para a pedra deslizar por uma distância maior. Perfeito aí, tá? Vocês sacaram direitinho a parada. Agora eu queria só acrescentar uma pergunta aqui, uma questão que eu vou botar, tá? É a última de nossa aula, e eu quero que vocês se toquem, porque esta questão, galerinha, é uma pegadinha, tá? Eu acabei de fazer uma pergunta a vocês sobre aquela parte do atrito, se ele ia para a direita ou para a esquerda, né? E aí vocês acertaram. Depois alguns erraram, mas depois compreenderam e acertaram. Mas esta questão é uma pegadinha em relação a essa ideia que eu acabei de passar para vocês, tá? Eu vou mostrar aqui a questão para a gente finalizar. Vamos aqui, tá? A questão 4. Questão 4, galera, diz o seguinte, ó. Uma pessoa necessita
da força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Logo, uma pessoa que age que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés. Em relação ao movimento dessa força, dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionada no texto? Aí a opção A, perpendicular ao plano e no mesmo sentido do movimento. Opção B, paralela ao plano e no sentido contrário ao do movimento. Opção C, paralela ao plano e no mesmo sentido do movimento. Opção D, horizontal e no mesmo sentido do movimento. E aí a opção E, vertical e o sentido para cima. Eu vou dar até uma dica aqui, vou dar uma ajuda, tá? Lembre-se, a força de atrito, ela é sempre paralelo à superfície de contato. Então, ó, a gente já pode eliminar aqui algumas. Eu vou até pegar aqui uma canetinha, a gente vai eliminar essa, que diz que é perpendicular, vai eliminar a A, vai eliminar também a E, que diz que ela é vertical, tá? E aí eu tenho aqui três opções, a B, a C e a D. Pensa um pouquinho, imagine, quando você está andando, tá? O atrito, obviamente, você está andando assim para frente, e o atrito que está nos seus pés, tá? Em relação ao chão, seus pés e o chão. Ele vai andar, ele vai se mover para qual lado? Me digam aí, qual opção vocês marcariam? Sem querer eu deixei vocês verem, né? É. Então, bora ver se é assim mesmo. Galera, vamos lá. Ixi, peraí. Galera, é o seguinte. Eu vou mostrar aqui a imagem, tá? De uma pessoa, uma mulher, que está se movendo. Olha para onde é o sentido do movimento dela, para frente, certo? Beleza? E eu falei anteriormente para vocês que o sentido da força de atrito é sempre o contrário do sentido do movimento. É sempre o contrário do movimento. Se o movimento é para frente, então a gente teria que o atrito seria para onde? Seria para trás. Perfeito? Seria contrário. Aí leva a crer que a nossa opção correta seria essa aqui, seria a letra B. Dá para pensar isso. Porém, esta pergunta ela é justamente uma pegadinha. Porque é o seguinte, se você observar aqui no atrito, mira aqui, ó, no pé da mulher, tá? Mira aqui nos pés da mulher e observa o seguinte. Você vai observar o seguinte, o pé da mulher, ele vai ter uma tendência de deslizar, ele vai querer se mover para onde? Para trás, tá? Ele vai ter esse sentido aqui, ó. Ele vai ter uma tendência de deslizamento. E o atrito, ele tem um sentido aqui de impedir esse deslizamento. Então, ele vai se mover para cá, ó. Ele vai ter o sentido contrário. E observe que, nesse caso, o sentido da força de atrito é o mesmo sentido da força do movimento, neste caso. Então, a resposta correta para essa questão, tá? É a letra C. Eu gostaria que ficasse claro para vocês o seguinte, essa ideia aqui, ó. A força de atrito nem sempre possui sentido contrário ao do movimento, nem sempre. Tem que ser averiguado cada caso. Mas sempre tenderá, né? Sempre terá sentido contrário, certo? Ao do deslizamento, ou então a tendência de deslizamento, beleza? Galera, é o seguinte, vamos aqui agora. Deixa eu passar aqui para vocês a ideia seguinte. Durante a nossa aula, participou aí umas 22 pessoas, se eu não estiver enganado. Claro que não se compara com presencial, mas eu tentei aqui dar o máximo que eu pude, né? E isso foi um teste. Eu acho que talvez se der certo a gente pode continuar, beleza? E aí eu agradeço a todos vocês que participaram, que tiraram o tempinho de vocês aí. Sobrou algumas questões do Enem aí em relação
a, ao TDzinho que eu mandei para vocês, né? Tem 10 questões, aqui eu resolvi 4 com vocês. Mas aí eu vou pedir o carinho de vocês para, em um momento posterior, em um momento assim que você estiver menos atolado de tanto dever, você vai tentar resolver essas questões, tá? Eu agradeço a todos que estão me dizendo que gostaram. Eu pretendo fazer outro em outro momento, vou me preparar, e aí a gente vai tentar melhorar cada vez mais. Eu sei que a situação é difícil, galera, mas não vamos parar não, tá? Vamos manter o foco. E também aconselho vocês, quem puder ficar em casa, fique, se protejam, tá bom? Eu estou aqui um pouco assustado, mas mesmo assim eu tento manter a tranquilidade, manter a fé, que a gente tem que ter muita fé. E assim, se você pode ficar em casa, fique, tá? Se você não pode, infelizmente, você tem que sair, saia se for necessário, mas se não for, não saia para dar bobeira por aí na rua, não, tá? Pelo menos por enquanto. Depois, eu tenho certeza que depois que isso tudo passar, nós vamos comemorar juntos, tá? Então, galera, eu tenho só mais um pedido para fazer para vocês. Eu vou pedir que quem tiver com celular, quem tiver com computador, quem tiver, qualquer maneira que você estiver assistindo essa aula, você dê o print, tá bom? Vocês printam aí, tá? E depois envie para mim no WhatsApp, beleza? Eu vou até fazer o seguinte, eu vou botar aqui só um minutinho compartilhando a tela para vocês printar, tá? Eu vou compartilhar a tela do slide e vocês vão printar a tela do slide, tá bom? Vou pedir aqui para apresentar aqui no começo. E aí eu vou dar aqui 30 segundos aí para quem puder printar a tela do slide, printar. Agradeço a todos mesmo pela participação mesmo, eu achei bacana, beleza? Pronto. Galera, fechou aí? Valeu? Foi um prazer aí rever alguns, tá? Outros eu não vi que estava com a câmera desligada, mas foi um prazer, tá bom? Bye, bye, viu? Qualquer coisa, qualquer dúvida, podem falar. Estou aqui para tentar ajudar. Valeu, galerinha. Não se esqueça, me mandem um print, tá?